Falamos mais sobre a morte de Bento XVI, agora numa conversa ao vivo com o Rude Albino de Assunção. Ele que é especialista na obra do Papa Emérito. Rude, muito obrigada por estar conosco. Uma boa noite. Obrigado, Carol. Obrigado pela atenção que nos acompanha. Rude, é inevitável. Vou começar aqui essa nossa conversa te perguntando qual que é a principal característica de Bento XVI no comando da Igreja Católica. O que ele deixa? Como é que ele vai ser lembrado? Ele vai ser lembrado por aqueles que acompanham de mais perto o seu pontificado como um Papa que quis colocar no centro duas coisas: Deus e a fé. Ele disse no seu entrevista com o David que as duas prioridades do seu pontificado eram colocar Deus como centro da discussão, sobretudo a relevância de tratar de Deus no debate no espaço público, e também voltar a nossa atenção para a fé, ou seja, para aquela convicção, aquele dom sobretudo que Deus concede, crer na sua existência e crer de forma compartilhada, ou seja, o corpo da igreja. Então, essa é a perspectiva teológica, daquele que está mais próximo dessa questão, desse acompanhamento, daquele que tem uma familiaridade com a oração. É evidente que a cobertura que nós tivemos há anos, a atenção que recebeu, esteve muito voltada para as crises que a igreja passou. Passou porque muitos problemas estouraram no significado, vamos dizer assim, foram gerados por ele, mas se manifestaram de forma dura e muito impactante durante o seu pontificado. Eu diria, se nós olharmos para o Papa Bento XVI com atenção, nós vamos ver que foi alguém que tentou reconduzir o ministério papal, a função do Papa, ao seu essencial, que é ser sucessor de Pedro, que é confirmar os cristãos, os católicos da fé. Do ponto de vista político, evidentemente, foi alguém que teve que gerenciar problemas militares que a igreja viu, domínio dos abusos, domínio da crise, da reputação de excomunhão dos previanos, discussões sobre AIDS, diante. Então, alguém que viveu e tentou gerenciar um pastor mais do que um chefe político que pensa só em geopolítica. Rude, mais cedo na nossa programação eu conversei com um professor de teologia, ele questionei sobre os desafios de Bento XVI quando ele esteve no comando da Igreja Católica. Ele citava um desafio que não foi só dele, mas de um Papa, que é o equilíbrio entre fé e razão. O Papa Emérito Bento XVI, quando ele esteve no comando da Igreja Católica, ele conseguiu esse equilíbrio? Com toda certeza, é uma pergunta muito boa, Carol. Se você ler com atenção o testamento espiritual dele, que foi publicado há pouco, que é de 2006, ele se liga a toda a trajetória de Ratzinger como professor, né? Lembrando que são três as grandes fases da vida de Ratzinger, como professor na Alemanha, década de 60, sobretudo. A partir da década de 70, comecinho da década de 80, ele foi arcebispo em Munique e Frisinga, e depois ele foi para o Vaticano como prefeito da doutrina da fé e Papa, né? Então, nós podemos, a fase alemã, a fase romana como prefeito e a fase como bispo de Roma como Papa. Ele, lá na década de 50, ele já trabalhava a relação entre fé e razão, entre o Deus dos filósofos e o Deus da fé. Ele mostrou como isso é compatível, como a herança grega da filosofia e a herança bíblica são compatíveis porque ambos são dois movimentos de esclarecimento na história da civilização. Ele vai dizer que Israel descobriu que o seu Deus não era um Deus particular, mas o Deus universal, que é compatível com aquele Deus que os filósofos buscavam e apresentavam na antiguidade. No seu testamento, no início, é um testamento de um teólogo, de um professor, porque ele diz, olha, eu passei 70 anos trabalhando no tema fé e razão, e eu vi muitas teses que tentavam destruir ou se contrapor à igreja, e essas teses fugiam. Eu vi a teologia liberal, o existencialismo, entrarem em crise, e a fé da igreja é uma coerente, porque ela não é um cinismo. Ela é um grande movimento que a fé faz de raciocinar, de pensar, fé razoável. Uma das suas últimas catequeses, ele tem uma coisa muito bonita. Católico não é fideísta. Católico não crê porque é absurdo. Ele diz que Deus, no máximo, é mistério, mas nunca absurdo.
Rude Albino de Assunção, ele que é especialista na obra de Bento XVI, nessa conversa conosco aqui no CNN Prime Time. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção, por dispor de um tempo para compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Já fica o convite aqui para uma próxima.